Começou por me dizer que o seu caso era simples e que se chamava Macário. Devo contar que conheci este homem numa estalagem do Minho. Era alto e grosso, tinha uma calva larga, luzidia e lisa, com repas brancas que se lhe eriçavam em redor e os olhos pretos, com a pele em roda engelhada e amarelada e olheiras papudas. Tinha uma singular clareza e retidão por trás dos seus óculos redondos com aros de tartaruga. Tinha a barba rapada, o queixo saliente e resoluto. Trazia uma gravata de cetim negro apertada por trás com uma fivela, um casaco comprido cor de pinhão com as mangas estreitas e justas e canhões de veludilho. E pela longa abertura do seu colete de seda, onde reluzia um grilhão antigo, saíam as pregas moles de uma camisa bordada. A minha curiosidade começou à ceia. O homem estava defronte de mim, comendo tranquilamente a sua geleia. Perguntei-lhe com a boca cheia, o meu guardanapo de linho de Guimarães suspenso nos dedos, se ele era de Vila Real. Vivo lá, há muitos anos, disse-me ele. Terra de mulheres bonitas, segundo me consta, disse eu. O homem contraiu-se num silêncio saliente. Até aí estivera alegre, rindo dilatadamente, loquaz e cheio de bonomia. Mas então imobilizou o seu sorriso fino. Compreendi então que tinha tocado a carne viva de uma lembrança. Havia de certo no destino daquele homem uma mulher. Aí estava o seu melodrama ou a sua farsa, porque inconscientemente estabeleci-me na ideia de que o facto, o caso daquele homem, devera ser grotesco e exalar escárnio. Não direi os motivos porque ele daí a pouco me disse a sua história. Há um provérbio eslavo da Galícia que diz: o que não contas à tua mulher, o que não contas ao teu amigo, conta-lo a um estranho na estalagem. Mas ele teve raivas inesperadas e dominantes para a sua larga e sentida confidência. Talvez a história seja julgada trivial. A mim, que nessa noite estava nervoso e sensível, pareceu-me terrível, mas conto-a apenas como um incidente singular da vida amorosa. Macário disse-me que nesse tempo, em 1823 ou 33, na sua mocidade, o seu tio Francisco tinha em Lisboa um armazém de panos e ele era um dos caixeiros. Depois o tio compenetrara-se de certos instintos inteligentes e do talento prático e aritmético de Macário e deu-lhe a escrituração. Macário tornou-se o seu guarda-livros. Porém, aos 22 anos, Macário ainda não tinha, como lhe dizia uma velha tia, sentido de Vênus. Mas por esse tempo veio morar para defronte do armazém, para um terceiro andar, uma mulher de cerca de 40 anos vestida de luto. Macário tinha a sua carteira no primeiro andar por cima do armazém, ao pé de uma varanda, e dali viu-me numa manhã aquela mulher com o cabelo preto, solto e anelado, um chambre branco e braços nus, chegasse a uma pequena janela de peitoril a sacudir um vestido. E ao outro dia, ainda impressionado, sentou-se à sua mesa com a janela toda aberta e, olhando o prédio fronteiro, ficou à espera de ver surgir a mulher dos cabelos negros. Mas em vez dela, apareceram os cabelos louros. Oh! E Macário veio logo salientemente para a varanda a parar um lápis. Era uma rapariga de 20 anos, talvez, fina, fresca, loura, como uma vinheta inglesa. A brancura da pele tinha alguma coisa de transparência das velhas porcelanas e havia no seu perfil uma linha pura, como uma medalha antiga, e os velhos poetas pitorescos ter-lhe-iam chamado Pomba, Arminho, Neve e Ouro. Macário disse para consigo: é filha. A rapariga loura reparou naturalmente em Macário, mas naturalmente desceu a vidraça, correndo para trás uma cortina de caça bordada. Estas pequenas cortinas datam de Goethe e elas têm na vida amorosa um interessante destino. Revelam. Levantar-lhes uma ponta e espreitar, franzi-la suavemente, revela um fim. Corrê-la, pregar nela uma flor, agitá-la fazendo sentir que por trás um rosto atento se move e espera, são velhas maneiras com que na realidade e na arte começa o romance. A cortina ergueu-se devagarinho e o rosto louro espreitou. Macário não me contou por pulsações a história minuciosa do seu coração. Disse singelamente que daí a 5 dias estava doido por ela. O seu trabalho tornou-se logo vagaroso e infiel, e o seu belo cursivo inglês, firme e largo, ganhou curvas, ganchos, rabiscos, onde estava todo o romance impaciente dos seus nervos. Não a podia ver pela manhã. O sol mordente de julho batia e escaldava a pequena janela do peitoril.
Só pela tarde a cortina se franzia, se corria a vidraça e ela, estendendo uma almofadinha no rebordo do peitoril, vinha encostar-se mimosa e fresca com o seu leque. Leque que preocupou Macário. Era uma peça chinesa preciosa, um leque magnífico e, naquele tempo, inesperado, nas mãos plebeias de uma rapariga vestida de linho e de algodão. Tinha-se passado uma semana, quando um dia Macário viu da sua mesa de trabalho que ela, a loura, saía de casa. Macário veio à janela, viu-a atravessar a rua e entrar no armazém. No seu armazém, desceu logo, trêmulo, sôfrego, apaixonado e com palpitações. Estava ela já encostada ao balcão e um caixeiro desdobrava-lhe de fronte casimiras pretas. A única coisa que ele teve a capacidade de fazer foi chegar-se ao balcão e dizer estupidamente: "Sim, senhor, vai bem servida, estas camisiras não encolhem." E a loura ergueu para ele o seu olhar azul e foi como se Macário se sentisse envolvido na doçura de um céu. Mas quando ele ia dizer-lhe uma palavra reveladora e veemente, apareceu ao fundo do armazém o tio Francisco e, como era singular e desusado achar-se o guarda-livros a vender ao balcão, escandalizou-se e Macário teve de começar a subir vagarosamente a escada em caracol que levava ao escritório. Mas ainda ouviu a voz delicada da loura dizer brandamente: "Agora queria ver lenços da Índia." E o caixeiro foi buscar um pequenino pacote daqueles lenços, acamados e apertados numa tira de papel dourado. Macário, que tinha visto naquela visita uma revelação de amor, quase uma declaração, esteve todo o dia entregue às impaciências amargas da paixão. Jantou calado e não entendeu bem as recomendações do tio e a preocupação dos caixeiros sobre o desaparecimento de um pacote de lenços da Índia. "É o costume de deixar entrar pobres no armazém", disse o tio Francisco. "São 12.000 réis de lenços. Lança à minha conta." Passados uns dias, houve a oportunidade de Macário ser convidado para um serão na casa de um tabelião muito rico. E lá estavam as Vilaças, mãe e filha. E foi aí que ficou a saber que ela se chamava Luísa. Nessa altura, Macário aproveitou para lhe falar meigamente. "Então, no outro dia, no armazém, gostou das casimiras?" "Muito", disse ela baixo. E desde esse momento envolveu-los um destino nupcial. 8 dias depois, Macário era recebido em casa da Vilaça, num domingo. Estavam com ele outros cavalheiros e damas. Depois de se contarem algumas histórias, começou-se a jogar. Era singular que Macário não se lembrava ao que tinha jogado nessa noite radiosa. Só se recordava que estava sentado ao lado da menina Vilaça e que reparara muito na sua fina pele rosada, tocada de luz, e na meiga e amorosa pequenez da sua mão, com uma unha mais polida que o marfim de Diepa. No final do jogo foi necessário pagar uns tentos e Macário tirou do bolso uma nova e reluzente moeda de ouro. Enquanto a fazia girar sob o pano verde, ela correu para a borda da mesa, caiu para o lado do regaço de Luísa e nunca mais apareceu. Porém, Macário não pensou mais nisso. Não queria saber mais do raio da moeda perdida. Depois daquela noite estava unicamente determinado a casar com Luísa Vilaça. Quando numa certa manhã disse ao tio Francisco: "Peço-lhe licença para casar", ele respondeu secamente: "Não." "Perdão, tio Francisco." "Não." "Mas ouça, tio Francisco." "Não." "Nesse caso faço sem licença." "Despedido de casa." "Sairei, não haja dúvida. Hoje." "Hoje." E nessa tarde Macário achava-se no quarto de uma hospedaria com 6 moedas, o seu baú de roupa branca e a sua paixão. Seguiram-se dias e dias sem arranjar colocação. Ninguém o queria empregar, para não fazer desfeita ao tio Francisco. Assim teve que adiar o casamento e passar necessidades, até que um dia conseguiu ir numa comissão difícil e de grande ganho a Cabo Verde. Voltou com algum dinheiro e logo nessa tarde correu para ela e viu-a, clara, fresca, repousada, serena, encostada ao peitoril da janela, abanando-se com o seu leque chinês. Já de casamento marcado, eis que um dia um amigo vem pedir a Macário para ser seu fiador. Ele concorda, mas em menos de 2 meses perde todo o dinheiro investido.
vendo-se novamente em dificuldades, solicita o perdão do tio e pede-lhe o seu emprego de volta. Depois de uma violenta reprimenda, o tio Francisco aceita-o em casa e resigna-se ao casamento. Macário volta então a viver a plenitude do amor e da alegria. Certo dia, que andavam a passear, Luísa arrastou-o brandamente para a loja do Ourives. Entraram. Macário dirigiu-se ao caixeiro. Queria ver anéis. Com pedras, disse Luísa, e o mais bonito. O caixeiro foi colocando sobre o balcão, em cima do vidro da montra, um reluzente espalhado de anéis de ouro, de pedras, lavrados, maltados, e Luísa, tomando-os e deixando-os com a ponta dos dedos, e os correndo e dizendo: é feio, é pesado, é largo, aperta-se querendo, deixa a medida, tendo pronto amanhã, garantiu o caixeiro. Boa ideia, disse Macário. Este anel de pérolas é muito bonito, tira-se a medida. Luísa experimentou e acertou-se o negócio. Enquanto Macário tomava nota da quantia a pagar e outros pormenores da compra, Luísa continuava examinando os anéis, experimentando-os em todos os dedos, revolvendo aquela delicada montra, cintilante e preciosa. Na hora da saída, porém, o caixeiro, que já há algum tempo parecia pálido e nervoso, acabou por balbuciar: perdão, mas não podem sair sem se resolver uma questão delicada. E apontando para Luísa, acusou: esta senhora tirou dali um anel com 2 brilhantes, vi perfeitamente. Macário maquinalmente agarrou-lhe no braço e, voltando-se para Luísa com a palavra abafada, gotas de suor na testa e lívido: Luísa, dize! Mas ao olhar para ela, a voz cortou-se-lhe. Viu-a trêmula, assombrada, enfiada, descomposta, e Macário percebeu tudo. Voltando-se então para o caixeiro, assumiu: tem razão, era distração, está claro. Esta senhora tinha-se esquecido. É o anel? Sim, senhor, evidentemente. Quanto custa? Abriu a carteira e pagou. Depois, pegando no braço de Luísa, conduziu-a para a rua. Um pouco mais à frente, parou e, chegando-se para ela, disse-lhe baixinho: vai-te, és uma ladra. E, voltando-lhe as costas, afastou-se devagar, riscando o chão com a bengala. Como partiu nessa tarde para a província, não soube mais nada daquela rapariga loura.